Número 46. Hoje nós temos 2 pessoas já prontas por batismo. Tem mais alguém que veio para ser batizado? E a Ana Lúcia é uma. Não gravei seu nome. Como? Cristiano. Eu tinha falado Cristian. O Cristiano e a Ana Lúcia. Se tiver mais alguém, depois se dirige até os diáconos que vão ajudar você com esse assunto. Meu Deus, me usa para a glória do teu santo nome. Me dá sabedoria, me dá graça, me dá sensibilidade. Eu te peço, quero ser uma ferramenta nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Bom, Salmo 46, dos coraitas, para o mestre de música dos coraitas. O escritor dos Salmos, ele está direcionando este salmo para alguém ou para algumas pessoas que estavam passando por um momento difícil. E conversei de manhã nos 2 cultos e a minha nota de introdução é a mesma no 3º culto. Nós vivemos dias apreensivos. O brasileiro está vivendo um tempo apreensivo. O brasileiro não sabe o que é, o que não é. O brasileiro não sabe como vai acordar amanhã. Não sabe. O resultado da última eleição, nós vemos muita coisa, já virou de ponta cabeça, e a tendência é que muitas outras virem de ponta cabeça mais ainda, e o brasileiro está apreensivo. De uma maneira geral, o brasileiro está apreensivo. Mas o brasileiro não está apreensivo só no campo político do nosso país. O brasileiro ele está vivendo um momento onde muitos estão com dificuldade dentro da própria casa, dentro do próprio casamento. Tem muita gente apreensiva sobre o que vai acontecer dentro da própria casa. Se o problema fosse apenas e tão somente em nível nacional, o nível do assunto, da política, era uma história, mas não é só isso. Tem muita gente com incertezas em relação ao filho, à filha. Tem gente passando apertado, sofrendo com o filho, com a filha, ou pelo filho, pela filha. Tem gente sofrendo por causa de enfermidades. Tem gente sofrendo financeiramente. Tem gente com conta e não está conseguindo pagar. Não é que a pessoa não quer pagar, ela não está conseguindo pagar. O brasileiro está vivendo um momento hoje de muitas incertezas, de muitas dificuldades, via de regra. É lógico que existem as exceções, mas o povo está vivendo um momento difícil em cada área da vida. E aí a pessoa, ela traz as dificuldades para o dia a dia, ela fica tentando imaginar como que eu vou resolver essa situação, como que eu vou solucionar, o que eu vou fazer. Então, quando o salmista ele escreve esse salmo de número 46, ele escreve direcionando para pessoas, por algum motivo, por alguma questão momentânea, naquele tempo, naquela época. O salmista ele se posiciona dizendo: olha, Deus é o nosso refúgio e é a nossa fortaleza. Eu não saberia dizer a você o que estava acontecendo exatamente naquele momento, naquele tempo, naquela época, com as pessoas daquele momento.
Mas o salmista, ele, de alguma forma, ele está tentando trazer um alívio para os corações. Então ele diz: Deus é o nosso refúgio e é a nossa fortaleza. Duas situações distintas: a situação do refúgio e a situação da fortaleza. Quem já saiu algum dia de casa, estava bonito o dia, estava ensolarado, no meio do dia caiu um pé d'água e você estava despreparado e teve que se esconder em algum lugar? Deixa eu ver. A grande maioria já passou por isso. Naquele dia você procurou um refúgio. Um refúgio. Você se refugiou em algum lugar. Acabou a chuva, você ficou lá ou você foi embora? Seguiu a vida. Quem está com o celular que está sem silenciar, faz um favor. Coloca ou no silencioso ou no vibra. Por favor, assim não atrapalha a reflexão. Você ficou lá no seu refúgio da chuva, se escondendo da chuva, ou você seguiu a viagem? Como que foi? Seguiu a viagem. Era um momento difícil, mas era um momento difícil ali, pontual. Choveu, acabou a chuva, pronto, sigo a viagem, vamos embora. Às vezes na nossa vida existem dificuldades, Tom, que elas são assim. Elas vêm, elas ficam um período do tempo ali, mas é um período curto e logo elas vão embora. Mas existem dificuldades que chegam na nossa vida, que elas exigem mais do que um refúgio, elas exigem uma fortaleza. E as fortalezas, elas eram construídas de maneira pensada, para esconder, para proteger imperadores. Imperadores, quando havia um risco iminente de uma invasão, de um ataque contra determinado império, o primeiro que se escondia, ou eles escondiam, porque era o estrategista daquela nação, daquele império, era o imperador. Então eles construíam fortalezas, e aquele imperador era levado até aquela fortaleza, e ele ficava naquela fortaleza, protegido dentro da fortaleza, o tempo que fosse necessário. Pesquisa lá, anota aí, depois faz uma pesquisa se você tiver curiosidade. Fortaleza de Massada. Eu tive a felicidade de conhecer essa fortaleza em Jerusalém, quando fui para Israel. Tive a felicidade de conhecer em Israel essa fortaleza. Construída no morro, mas pensa no morro. Para os turistas chegarem lá, hoje existe um teleférico. O teleférico ele fica pequenininho quando está chegando lá em cima. É muito legal você ver. Lógico que nós vimos de maneira superficial, não vimos com maiores detalhes. Mas existem silos onde eram depositados, armazenados os alimentos suficientes para de 6 meses a 1 ano de guerra. De 6 meses a 1 ano, o alimento estocado ali naquele departamento, naquele compartimento, daria tranquilamente. Umidade zero, então o alimento não estragava. Nos telhados eram construídos dutos que canalizavam a água da chuva até uma cisterna. E eram milhares de litros de água armazenada naquele lugar. Tudo feito no barro, na rocha. Coisas assim que impressiona até hoje. Construído há milhares de anos atrás, que impressiona até hoje. Os detalhes. Então você via ali que a água, quando chovia, ela já ia para um lugar certo, não era desperdiçada a água, então podia ficar 1 ano escondido ali naquele lugar.
o imperador, os soldados que cuidavam do imperador, as pessoas que cuidavam da família do imperador, as pessoas que trabalhavam junto com o imperador. Eram muitas pessoas que ficavam abrigadas ali até um ano aproximadamente, porque não era comum dessas batalhas se alongarem, porque geralmente os impérios eles eram fortalecidos e eles acabavam logo com a situação de guerra. Tinham ali, era construído a Casa dos Pombos. Até eu brinquei com o pessoal de manhã, que antes as pessoas elas mandavam, hoje é SMS já nem é mais, WhatsApp, Messenger, manda mensagem. Lá atrás o pessoal mandava mensagem pelo pombo. Eu e a Marcinha tinha um pombo, né, que a gente trocava mensagem, mandava escrever no pombo: te amo, amor. Aí ela mandava o pombo de volta: te amo também, amor. É brincadeira, não tinha pombo não, tinha uma rolinha, pronto. Pois os pombos eles eram treinados, e nas perninhas do pombo eram colocadas mensagens. Então a pessoa soltava o pombo ia até um determinado lugar estabelecido, e na cartinha estava escrito: como está por aí? E aí eles respondiam: aqui vai mais 2 dias de guerra, depois de 2 dias está resolvido o assunto. O pombo voltava trazendo a mensagem. Era coisa assim de outro mundo, irmão. Coisa de outro mundo. O que eu estou falando, eu brinco quando eu estou falando com o assunto da Márcia, mas o assunto que eu estou falando é sério. Porque era uma estrutura para um período de 6 a 1 ano, 6 meses a 1 ano dentro ali, estando num estado de proteção. Quando o salmista, ele escreve: Deus é o nosso refúgio, ele está dizendo: se você precisar de uma proteção momentânea e provisória, eu te protejo. Mas se você estiver enfrentando de repente uma situação tão adversa, que ela se alongue por vários e vários dias, semanas, meses, talvez até anos, eu protejo você também. O salmista, ele está dizendo: a proteção de Deus, ela é ilimitada. Olha que coisa. Aí ele continua dizendo assim, por isso não temeremos. Olha como o salmista diz: por isso não temeremos. Agora ele vai fazer uso de figuras de linguagem relacionadas à natureza. Embora a terra trema, terremoto, os montes afundem no coração do mar, maremoto, tsunami. Embora as águas estrondem, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Você já esteve na beira do rio na época da cheia? Quando o salto está lá com 5 metros de altura de tanta água que está caindo, você já viu o barulho que faz? É um barulho ensurdecedor, não é? Mas não é nada se comparado, por exemplo, a um vídeo que nós já vimos aqui das cataratas do Iguaçu, lá na foz do Iguaçu, onde tem as quedas de água. É ensurdecedor. É muito barulho, irmão, é muito barulho. Aí aqui o salmista, ele está dizendo assim: olha, por isso não temeremos, por mais que as dificuldades sejam de grande escala, porque ele está falando de maremoto, de terremoto, de tsunami, ele está falando de força da natureza. A força da natureza, ela é incontrolável. Por mais que a dificuldade seja incontrolável, o salmista está direcionando a palavra a alguém, talvez a você na noite de hoje. Ele está dizendo assim, não temeremos, não teremos medo, não precisamos ficar com medo. Pastor, eu vim para cá, parece que o senhor sabia o que estava acontecendo na minha casa, parece que o senhor sabia o que estava acontecendo na minha família. Parece que o senhor estava por dentro, o senhor estava lá na minha casa, parece, ouvindo a nossa conversa. Eu não estava, mas Deus estava lá com você. Ele está mandando entregar para você essa palavra de fortalecimento, de fé, de convicção da vitória. No verso de número 4, olha o verso de número 4, como o salmista trata o assunto. Ele diz assim, há um rio, há o quê?
Fala para quem está pertinho de você: há esperança, há uma saída, há uma oportunidade. Deus está dizendo assim, ó: há um rio cujas correntes ou cujos canais alegram a cidade de Deus. Alegram quem? Aonde? Quando? Como? Alegram a cidade de Deus. O salmista, ele está dizendo: na cidade de Deus passa um rio, e esse rio alegra essa cidade. É a cidade que fica alegre ou os moradores da cidade que ficam alegres? Os moradores. Aí eu sou obrigado a fazer uma parada aqui, dar uma pausa, abrir um parênteses para dizer assim, ó: hoje a piscina está cheia, o batistério está cheio. Já temos 2 pessoas que vão passar pelas águas do batismo, já está acertado. Deixa eu ver se a água está fria. Ai, está fria. Uxi. Vai na água fria mesmo, Ana? Vai? Eita, mulher corajosa, hein? Está fria. Vai na água fria, Cristiano? Vai ficar chorando depois que passou na água fria, não, né? Bom, então tá bom. Sabe? O batistério está cheio. Quando fala de cidade de Deus, de moradores da cidade de Deus, ali mora, naquela cidade mora quem é de Deus. Daí a importância de eu perguntar para você, e eu preciso perguntar para você. E você não vai me responder, você vai responder para você mesmo e para Deus. Você já entregou sua vida para Jesus? Você já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Você já passou pelas águas do batismo? Você participa de Santa Ceia? Você é um morador dos céus? Porque o texto, ele é muito claro quando ele diz: há um rio cujas correntes alegram. Quantas e quantas pessoas entristecidas, quantas e quantas pessoas magoadas, quantas e quantas pessoas envergonhadas, humilhadas. Mas o salmista, ele diz: há uma esperança para aqueles que são moradores da cidade de Deus, porque ali naquela cidade passa um rio, e aquele rio, ele alegra a cidade. Quando a pessoa, ela está em Cristo, a história da pessoa é transformada pelo poder da ação do Espírito Santo de Deus. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. O santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus está nela, na cidade. Não será abalada a cidade. Claro que quando fala da cidade está usando figura de linguagem. Cidade não se abala, quem abala são pessoas. Deus vem em seu auxílio, ao auxílio daqueles que são moradores da cidade de Deus, desde o romper da manhã. Veja a importância de você ser um morador da cidade de Deus. Pergunte para quem está pertinho de você: você é morador da cidade de Deus? Fala assim, ó: se você Deus tem uma mensagem para você. Ao romper da manhã, Ele já está chegando em seu auxílio. Bata a palma com alegria. Se for bater palma, é com alegria. Com recheio. Morador da cidade de Deus é assim que funciona. Quem acorda 4 horas da manhã para trabalhar? Deixa eu ver. Uau, esse povo é trabalhador mesmo. 4 horas da manhã levantando para trabalhar. 4 horas da manhã já tem auxílio de Deus liberado sobre as suas vidas. Está na Bíblia. Quem acorda às 5? 5 horas da manhã já tem auxílio de Deus liberado sobre a sua vida. Quem acorda às 6? 6 horas da manhã já tem auxílio de Deus liberado para a sua vida.
Quem acorda meio-dia está pensando, será que o pastor vai perguntar? Será que ele vai perguntar quem acorda meio-dia? Vou parar às 6, às 7. Quem acorda às 7 aí, deixa eu ver. Já tem auxílio de Deus para a sua vida. Já tem. Está aqui, ó. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Desde o romper da manhã. Quer dizer, isso não é pensamento positivo, irmão. É ler a Bíblia, é só ler, ó. Está aqui, ó. Não tem que ficar tentando inventar história. É ler, ó. Não será abalada. Quem? A cidade. Mas cidade não se abala. Quem não será abalado são as pessoas que moram na cidade. Deus vem em seu auxílio. Auxílio de quem? De quem mora na cidade. Quem mora na cidade? Quem entregou a vida para Jesus, passou pelas águas do batismo, participa de Santa Ceia e está desenvolvendo uma vida em Cristo Jesus, procurando frutificar, procurando ajustar com a luz da Bíblia sobre a própria vida. Ó. Ele vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Ele vem. Pastor, mas o senhor não conhece. Nossa, mas Deus vem em seu auxílio, mesmo você sendo tão. Pastor, mas mas Deus vem em seu auxílio, mesmo você estando. Fala para quem está pertinho de você. Deus te ama e está cuidando de você. Desde cedinho. Hoje, bem cedinho, Ele já tinha liberado auxílio para você. Amém, irmão? Continuo com a leitura. Ó. Nações se agitam, reinos se abalam. Eu falei desse texto momentos atrás. Ele ergue a sua voz e a terra se derrete. A terra vai derreter, irmão? Não. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. Veja, o que o salmista está tentando falar para alguém. A voz de Deus é poderosa. E aqui está uma chave para você tomar posse para a sua vida. Você ora a Deus e peça para Deus falar. Pastor, meu marido é teimoso, pastor. Pensa no marido teimoso, é o meu. Então, irmã, em vez de você ficar reclamando para tudo quanto é canto que seu marido é teimoso, ore a Deus e peça a Deus, fale ao coração do meu marido, que ele vai se derreter diante do Senhor. Pastor, minha esposa é teimosa. Uma mulher teimosa. Não sei onde que eu fui arrumar uma mulher tão teimosa assim, irmão. Em vez de você ficar reclamando da sua mulher, ore a Deus e peça para Deus tocar no coração da sua mulher. E a sua mulher vai se derreter diante de Deus. Está entendendo, sim ou não? Pastor, o meu patrão, ele é difícil. Ore a Deus e peça para Deus falar com ele. Às vezes a gente fica tentando resolver com a nossa força, do nosso jeito. E o texto ele é muito claro. Ó. As nações se agitam, os reinos se abalam. Não tem para ninguém. Quando Deus fala, a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, olha lá, que beleza. O Senhor do quê? Se Ele é Senhor dos exércitos, quer dizer que Ele é especialista em quê? Em guerra. A melhor coisa, olha, quinta-feira nós tivemos encerramento de grupo missionário, de homens e de mulheres, e foi muito jóia, irmão, foi muito jóia. Quem veio sabe do que eu estou falando. Tivemos uma noite de massas. Pedimos ajuda ao Leandro. Leandro, você ajuda a desenrolar o assunto? Pastor, ajudo. Se o senhor não cortar metade da lista que eu mandar, eu ajudo. Eu não cortei, eu multipliquei a sua lista. Jogou na mão de quem sabe resolver o assunto. Quem estava aí, foi bom ou não foi bom? Foi muito bom. Desenrolou o assunto. Agora, se você coloca na mão de quem não sabe o que fazer,
fica ali, sai, mas aquele Deus nos acuda. Estava lá ele, a Daniela, e aí a Terezinha chegou e ajudou, deu uma força junto, né? A célula deles ali, em 3 pessoas, desenrolaram o assunto, alimentaram 80 pessoas. Então a gente tem que parar e pensar, opa, pera lá, o texto está dizendo, ó, o Senhor dos Exércitos, se Ele é o Senhor dos Exércitos, ai, perdão Mariane, você estava junto lá, 4, eu vi que ela estava assim aqui já lá, a Mariane estava junto também, o Senhor dos Exércitos, Ele é estrategista. Pastor, eu tenho uma batalha, eu tenho uma guerra, eu estou passando por um conflito. Irmão, sai daqui hoje com o coração cheio de confiança, porque aquele que conhece todas as estratégias de guerra está do seu lado. Está na Bíblia, verso 8. Vejam as obras, essa frase ela é joia, porque o salmista está dizendo assim, ó, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Vejam o quê? Vejam o quê? Fala para quem está pertinho de você. Você tem testemunho para contar. O salmista está dizendo isso daí. Vejam as obras. Vejam. Veja. Talvez você veio aqui hoje com o coração apertado. Talvez você vai entrar na semana e tem coisa muito importante para resolver na semana, e você está ali, ó, e agora, meu Deus, como vai ser, como que não vai ser? Pois bem, Deus está me mandando dizer para você, olha quanta coisa Deus já fez na sua vida. Você tem testemunho no seu casamento, você tem testemunho, irmã, na vida do seu marido. Irmão, você tem testemunho na vida da sua esposa. Pai, mãe, você tem testemunho na vida do seu filho. Meus irmãos, aqui tem muito testemunho de resposta financeira na vida dessa igreja. Deus já fez muitas coisas, Ele tem feito muita coisa aqui no nosso meio. E qualquer um que está conosco aqui há um pouco mais de 2 semanas está sabendo, está ouvindo tudo que Deus faz. É só conversar, tem muito testemunho para ser contado aqui no nosso meio. Então Deus está dizendo através do salmista, vejam, é só você ver as obras, é só você ver quanta coisa já aconteceu. Se já aconteceu lá atrás, pode acontecer hoje, pode acontecer amanhã, porque o Deus que operou lá atrás é o mesmo Deus que está operando e opera. Amém, irmão? Você está tendo o seu coração edificado aqui pela palavra, sim ou não? Posso continuar ou você quer que eu pare a conversa para nós ir embora? Quem está com fome aí? Deixa eu ver. Quem jantou para vir para o templo? Quem não jantou? E não está com fome? Uau! A minha barriga está roncando faz tempo, desde a hora que eu cheguei. Verso 9. Ele dá fim às guerras. Ele faz o quê? O salmista está dizendo assim, ó, para você hoje, essa questão, esse problema, essa situação, tem dia, mês e hora para acabar. Tem gente que orou ainda hoje, dizendo assim, Deus, isso nunca vai acabar. E Deus está mandando dizer para você assim, ó, Ele põe fim à guerra. Isso aí tem dia, tem mês e tem hora para acabar. Mas é legal que a sequência do versículo ele diz assim, ó, quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Esse era o tipo de armamento utilizado nas guerras do passado. Hoje os armamentos são outros, hoje são fake news, hoje muita mentira é falada contra o irmão, contra a irmã. Às vezes a inveja, ela é lançada contra o irmão, contra a irmã. Às vezes alguém trabalha contra a sua vida. O que o salmista está dizendo aqui é o seguinte, não importa as armas que tentarem usar contra você.
Deus destrói todas elas. Pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando lá na empresa? Que lá na empresa tem um colega de trabalho, o colega de trabalho me chateia, o colega de trabalho ele me persegue. Deus destrói todas as armas que forem lançadas contra a sua vida. Pastor, eu estou sofrendo como eu nunca sofri antes, porque foi inventada uma história contra a minha vida, e eu não tenho álibi, eu não tenho como mostrar o contrário. Deus destrói todas as armas forjadas contra você. Arma forjada nenhuma vai prosperar contra a sua vida. Você não entendeu? Arma forjada nenhuma. Porque ele acaba com a guerra. Há o verso 10 para a gente encaminhar o final da conversa. Ele diz assim, ó: parem de lutar. Lógico que ele não está falando para a gente ficar em casa sem fazer nada, com a barriga para o alto e só com o controle remoto na mão, né, mano? Né, irmão? Ele não está falando para a gente ficar assim. O que ele está dizendo é: para de querer resolver as coisas do seu jeito. Pare de lutar. Aí ele continua dizendo: saibam que eu sou Deus. Ou você acredita em Deus, ou você não acredita, irmão. Ou você confia que Deus vai te dar a vitória, ou você não confia. Não existe meio grávida. Ah, estou meio grávida. Não existe. Ou está grávida ou não está grávida. Ah, eu acho que eu confio. Ou confia ou não confia. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. Olha só. Quem é que vai ser exaltado entre as nações e na terra, através daquilo tudo que está fazendo na sua vida, na sua casa, na sua família? A honra e a glória é para Deus. Último versículo. Os músicos já podem começar a vir para o altar, por favor. E a música que eu quero cantar com a igreja é: tá chorando por quê? O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. O Senhor dos exércitos está com quem? Olha para quem está pertinho de você e diga assim, ó: o Senhor dos exércitos está com você. A vitória é sua. Fica em pé para a gente conversar com Deus. Foi clara a mensagem, sim ou não? Deu para entender com clareza, sim ou não? Então agora é você e Deus. Converse com Deus agora aí. Vai, tenha o seu tempo com Deus. Pastor, olha, pastor, não sei nem como agradecer, porque eu estou passando um momento tão difícil na minha vida, e o Senhor hoje ministra essa palavra sobre a minha vida. Eu estou saindo daqui com o coração cheio. Irmão, mas é para isso que Deus te trouxe aqui. Que Deus te trouxe aqui para Ele renovar a sua força. Ele te trouxe aqui para encher você de fé, de confiança. Deus te trouxe aqui para dizer: eu estou com você. Eu sou o seu refúgio, eu sou a sua fortaleza. Eu sou aquele que te ajuda nas dificuldades do dia a dia, mas eu sou aquele que te ajuda nas dificuldades mais difíceis de serem resolvidas. Eu estou com você. Ore a Deus. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer por essa oportunidade de pensarmos juntos na tua palavra. Deus, quanta coisa pudemos pensar junto aqui. É certo que nós não esgotamos o texto, mas pudemos pensar tanta coisa boa. E eu te agradeço, Eu quero que o meu irmão e a minha irmã volte para casa hoje com uma certeza: a certeza da vitória. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Fala para quem está pertinho do seu lado. Pergunta assim, ó: tá chorando por quê? Tá chorando. Vamos cantar? Porque se você tem um Deus que cuida de você,
e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando E mandou te dizer que Ele está cuidando. Tá chorando por quê? Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu.